E aí, galera do Segundão, bom dia. Ô, coisa boa, não é? Estamos aqui hoje com um convidado muitíssimo especial. É o Cesário Verde. Olha, bom, um dos autores que mais influenciaram os modernistas. Imagine, não é? Mas qual é a linha assim que ele antecipou do modernismo? O cotidiano das grandes cidades. Olha, ele foi magistral. Então, neste 8 de setembro, não é? Literatura portuguesa, Cesário Verde, jovem, culto, né? Comerciante, e produziu, esteve no curso de letras, foi produzindo, engavetou, de repente faleceu. Mas aí um amigo cuidou disso aí. Então vamos conhecer um pouquinho importante, não é? Cesário Verde. Então, literatura portuguesa era moderna, porque a literatura em Portugal, ela tem três grandes eras: a era medieval, a era clássica e a era moderna, que é do romantismo até os dias atuais. Então vamos conhecer um pouquinho a poesia realista impressionista. Olha que detalhe curioso, não é? De Cesário Verde. Vamos ver essa questão do realista impressionista. Porque no realismo em Portugal, alguém, né, daquele grupo que fez aquela revolução em Portugal, reagiu contra o romantismo, reagiu contra o clero. Interessante, reagiu contra aquela classe exploradora do capitalismo, materialista, etc. Não é? E o Cesário Verde era o mais jovem. E ele então viu algo diferente no meio, né? E antecipou muita coisa, né? A poesia dele, ela é precursora, né, da poesia modernista em língua portuguesa. Precursora nesse sentido, de captar detalhes do cotidiano das metrópoles. Imagine, né? Isso é quase um século antes, né? Ele influenciou muito. Fernando Pessoa disse: o bom é ler Cesário Verde até arderem os olhos. Olha que prestígio, né? Olha aí, Segundão, presta bem a atenção, que beleza, né? E tem muitas questões para a gente dar uma olhadinha, né? Vamos comentar, analisar textos, né? Ver detalhes temáticos e de estilo. Bom demais. Pois está aí o nosso roteiro, né? Ótimo. Então, a literatura portuguesa era moderna, não é? Exatamente do romantismo. O realismo é o item 2, porque o 1 é o romantismo. Bem explicadinho. Importante é você estudar de acordo com a cronologia, de acordo com a linha do tempo, né? Fica melhor para o cérebro ter uma ideia do contexto. Pronto. E a palavra realismo já ajuda bem. Você tem o ismo, que é a tendência, e tem a palavra realidade. Real, né? Aquilo que é palpável, né? Então é a vida como ela é. A linguagem vai se aproximar da realidade, a verossimilhança, né? Que é a representação na linguagem da realidade. Ótimo, perfeito, muito bom. Então, nós vamos verificar um detalhe curioso. Uma briga intelectual a partir de 1865, né, até praticamente o modernismo. E o interessante é que essa briga não ficou restrita só a Portugal. Atravessou o Atlântico e também o Rio de Janeiro participou disso aí, né? Intelectuais do Brasil se dividiram. Uma parte ficou do lado de Coimbra, né? Outra parte ficou do lado de Lisboa. Ou seja, um grupo pequeno ficou do lado dos realistas, de Antero de Quental, e uma parte ficou do lado dos românticos de Lisboa.
de Antônio de Castilho. Interessante, não é? E essa polêmica ficou conhecida como Questão Coimbra. Excelente. Pois está aí. É a partir daí que nós temos uma atitude de choque, de renovação em Portugal, que começa dentro da Universidade de Coimbra, com um jovem intelectual, poeta, né, filósofo, Antero de Quental. E Lisboa, que fica um pouco mais afastada, né, se atrasou um pouco e tomou chumbo da turma de Coimbra, né? Mas engraçado, e o que é que motivou isso aí? Primeiro, as ideias estão se modificando, estão se movimentando, né? Resultado, uma estrada de ferro, tudo é comunicação, né? E as coisas vão mudando, né? Mudam lentamente, é imperceptível quase, né? E tinha uma estrada de ferro ligando Coimbra, né? Aí vem para atravessa a Península Ibérica, vai até Paris. Resultado, está aí. Livros e ideias desembarcaram em Coimbra e foi modificando a mentalidade da juventude universitária de Coimbra. E num belo dia entra em choque com a Universidade de Lisboa. Está aí. O realismo em choque com o romantismo. Perfeito. Na verdade, o realismo reagiu contra o romantismo, né? E contra o clero, e contra a classe média exploradora, né? Esse processo, historicamente, vai até 1890. E aí começa um outro período, né? Mas, na verdade, vai indo até a instalação do modernismo em Portugal em 1915. Valeu, segundão, olha aí. Não foi só uma renovação, né? Não foi só isso, uma renovação da literatura. Era tentar tirar o país da mentalidade, isso aqui é fundamental, hein? Da mentalidade romântico-cristã. Eis aí o detalhe mais curioso, tá bom? Esse grupo de intelectuais que começou em 65, dentro da Universidade de Coimbra, esse grupo vai continuar, né? Funda revista, aluga um salão para conferências. Inclusive, eles se mudam de Coimbra e vão para Lisboa. Olha que coisa curiosa, viu? Tá vendo? E todos eles vão mais ou menos nessa faixa, né? Eles vão com esse espírito crítico, muito participativo e, sobretudo, reformista. Essa era a intenção, né? Esse grupo foi bom. Então, o sentido maior era estimular, né? Procurar estimular mudanças, né? Mas mudanças de quê? Em quem e tal? Nas instituições. Imagine que ousadia, não é? Mudar instituições leva séculos, né? E principalmente o comportamento humano. Então esse é o foco, né? Está aí, perfeito. Olha, segundão, isso é bom demais, hein? A galera toda que está nos assistindo aí, né? Olha que legal. É um grupo de mais ou menos uns 8 autores, né? Alguns mais se destacaram mais ao longo do tempo, né? Como é o caso do Antero, Ecer de Queiroz, Cesário Verde já é um pouco depois, que ele é muito jovem, não é? Mas tem Oliveira Martins, tem Guerra Junqueiro, né? Tem Ramalho Ortigão, um grupo maravilhoso. Valeu? Segunda série, é importante dominar esses assuntos, porque vocês vão necessitar de somar esses conhecimentos na terceira série, próximo ano. Chega, é inexorável. Chega lá, hein? Segundão, tá aí. A pergunta é a seguinte: o que foi que detonou essa questão Coimbra em 1865? Ah, agora sim. Foi um artigo, né? Aliás, foi um prefácio
escrito por alguém, pelo próprio Castilho, um professor muito famoso, dentro da Universidade de Lisboa, que estava atrasada. E este prefácio foi assim muito estranho, né? Agressivo, retrógrado, né? Fora do contexto. E por conta disso veio o Retorno de Coimbra. O Retorno tem esse nome aí. Olha, um artigo terrível, né? Eu tenho um artigo, Bom Senso e Bom Gosto. No artigo, o Antério de Quental, que é o autor, não é? Ele vai colocando os pressupostos estéticos do realismo, né? Com essa intenção já de chamar para mudança, né? Mas aí teve resistência e a briga se estabeleceu em Portugal. E pouco tempo depois desembarcou no Rio de Janeiro, né? Imagine, o Machado de Assis ficou do lado de Coimbra, claro, um gênio, né? E alguns grupos, de outros grupos ficaram do lado de Lisboa, mas não teve como segurar, né? Então essa geração que começou em 65, né? Teve outros nomes para essa geração. Geração materialista, geração de 70, né? Eles criaram uma revista chamada O Cenáculo, por aí vai. E a coisa avança, hein? Vai indo, o tempo vai passando. Imagine, em 1890, né? Eles se reuniram, olha a distância de 1865 para 1890, né? Eles se reuniram, tiraram fotos. E engraçado, eles se autodenominaram, né, de vencidos da vida, porque eles achavam que a sociedade não se modificava, né? Eles não percebiam isso. Em muitas evidências, eles não tinham muitas evidências, né? É tanto que alguns foram falecendo, essa em 1900, alguns viraram o século, mas eles se enganaram. Estava em mudança, sim. Eles mudaram muita coisa em Portugal, né? Que bom, pois esse é o contexto, né, de mudanças intelectuais que respingaram no Brasil. Por isso que as duas literaturas, de certa forma, elas andam olhando, né, a margem do Atlântico do lado de cá, olhando para a margem do Atlântico do lado de lá, né? E vice-versa. Perfeito. E então? E aqui eu tenho um texto, né, muito interessante, né? Ecos do realismo. Manias, né? Engraçado, ele chama de manias. Isso é coisa do Guerra Junqueiro, né? Que era um dos grandes nomes, né? Ele então escreve uma série de poemas nessa fase, nessa fase bem pesada, né? O mundo é velha cena ensanguentada, coberta de remendos, picaresca, de pícaro, né? de coisas assim estranhas, digamos assim, né? Ligado assim à ironia, ao humor, né? A vida é chula, farsa, assobiada. Interessante isso aí, né? Ou selvagem tragédia romanesca. Ele mostra o lado picaresco e o lado da tragédia, né? Ele está mostrando essa coisa do mundo, né? O que acontece no planeta com o humano, né? É uma comparação muito curiosa, conceitos curiosos que ele dá. Eu sei um bom rapaz, hoje uma ossada, eita ferro, olha aí a tragédia, né? Ele está dizendo, eu conheci um rapaz aí que hoje é só ossada, né? Já morreu, né? Que amava certa dama pedantesca, olha aí, né? Perversissima, esquálida e chagada, mas cheia de jactância quixotesca. Por isso que ele está justificando por que o ser humano tem esse lado picaresco e tragédia, né? Aos domingos, a ideia já rugosa, né, concedia-lhe o braço com preguiça. E o dengue
em atitude receosa, né? Ele queria uma cena dela dar o braço para ele e eles aos domingos vão, né? Vão para a igreja, né? O sentido é esse aí. Na sujeição canina mais submissa, que coisa, né? Ele é terrível. Levava na tremente mão nervosa o livro com que a amante ia ouvir missa, mas que delícia, né? Olha que coisa curiosa, né? Olha a ironia, ele levando o livro, né? Que a amante dele, né? Ouvia a missa, o missal, né? Ia levando o livro, o missal, o livro de um lado e ele e a amante de braço com ele do outro lado, né? E vamos para a igreja. E essa atitude curiosa, né? Então, manias, ecos do realismo. Que atitude, né? Chocante, que era o que eles queriam mesmo. O grupo era um grupo chocante, né? Jogou duro para renovar não só a literatura, mas instituições, né? E o comportamento humano, né? E o soneto é perfeito nesse sentido aí, né? Eu gostei muito disso, achei uma maravilha a intenção do Guerra Junqueiro, né? Jogar duro, é uma fase bem pesada. Engraçado que o Guerra Junqueiro avança, vira o século e vai a óbito em 1923. Ele já estava recluso, né? Mas ele leu nos jornais, né? Como o modernismo foi se ajustando em Portugal, né? Está aí, né? O mundo é velha cena ensanguentada, coberta de remendos, né? Esses remendos vêm com tragédia, vêm com humor, né? Com ironia. E aí ele joga duro na classe média e no clero, né? Com aquelas mesmices, aquela mentalidade romântico-cristã, cheio de ironia. Olha aí, Segundão, que beleza, né? Que coisa boa. Acompanha, Segundão, porque aí você não tem a oportunidade de ter livros de autores de Portugal, né? Então aproveita aí os textos que estão nesta aula, né? Para você receber um pouco dessas intenções dos autores portugueses, né, no realismo. Valeu? Que ótimo. Vamos lá. E olha quem está chegando aqui, né? Um jovem em 1855, imagine em 65, ele tinha 10 anos. Então ele não tinha como acompanhar a questão Coimbra, né? Só com os desdobramentos da questão Coimbra que ele vai. Em 75 ele tem 20, já está dentro, hein? Ele já está acompanhando, já está se enturmando, não é? E aí, infelizmente, ele foi a óbito em 1886. Puxa vida, que coisa, né? Isso é 31 anos aí, olha, interessante, bem jovem, né? Cesário Verde. Eu tenho a obra completa do Cesário Verde, né? E quem foi o Cesário Verde? Bom, tem aí uns detalhes aí, né? Olha que detalhes curiosos, né? É um poeta bem original, né? Como é esse original? Como é isso? Aí é que está o curioso, né? Quando é que um artista é original? É quando tem algo de diferente. E aqui ele trabalha o lirismo do cotidiano. Olha a palavra-chave do modernismo aí, ó. Da vida urbana, no caso aqui, a vida urbana, o comércio, os operários, os mendigos, as prostitutas, o gás da época das ruas, ele ficava enjoado, né? E ele era um comerciante, né? O pai faleceu e ele assumiu o comércio, né? E na obra dele toda, a gente percebe um chamado realismo lírico,
de cunho social, você viu aqui, operários, né? E filosófico também, né? Na verdade, ele é um intelectual muito sensível, né, às pulsações da cidade. A gente percebe que é um artista comprometido com os problemas urbanos, né, os problemas sociais. Nesse sentido, essa coisa do cotidiano, então a gente pode dizer, olha aí o detalhe, olha aí, segundão. Ele é um precursor, né, do modernismo em língua portuguesa, não foi só em Portugal, não. Autores brasileiros do modernismo, todos eles, né, reconhecem essa vanguarda, essa antecipação de muitos detalhes desse belo poeta português, Cesário Verde. Faltou o S, não sei porquê. Renan, meu diretor, ponha um S bem aqui, por favor, para não ficar esse ceário, né? Não sei por que isso apareceu aqui. Será que foi o dedinho do professor? É bem provável, né? S maiúsculo, opa, valeu, Renan. Muito bem, o nosso diretor de TV aqui. Olha que legal, muito bom. Vou pegar aqui a borrachinha. Epa, libere aí a borrachinha, hein? Para eu apagar aqui. Não apagou. Agora apaga. Pronto. Valeu, Renan. E aí, meu segundo? Vamos lá. Bom, você tem agora informações preciosas, né, da atividade dele, né, das intenções e o que aconteceu. Infelizmente, ele foi a óbito muito cedo, né, mas teve uma participação muito interessante, diferente, na literatura portuguesa. Cesário Verde, valeu! Pois vamos lá, galera. Olha aí. E aí é um bico de pena, né? Um desenho artístico feito para ele, né? Ele destacou-se muito, né? É um poeta impressionista. Gostei disso aqui, hein? Vamos lá. Ele é um poeta impressionista, que é um estilo muito forte na pintura. Na literatura não foi tão forte, né? Poucos autores trabalharam essas intenções na linguagem, porque o impressionismo ele é muito forte na pintura, né? É captar as impressões, né? O impacto que as coisas da realidade causam, né, no artista, e ele então representa na linguagem as impressões. Olha aí, cuidado, hein? É aquilo que vem de fora para dentro, né? E o poeta manifesta essa consciência crítica, né, como se fosse assim um transeunte dentro da cidade, que vai captando, né, essas impressões. Cuidado com esse detalhe aí. Vai ajudar a gente no texto, claro, né? Ou seja, o poeta, ele como se ele estivesse andando na cidade, correndo, né, dentro da cidade, como observador, né, um repórter. Olha, interessante, né? Ele vai captando com a câmera dele, né, comparando aos dias atuais, e fazendo flashes, né? É isso. O impressionismo é isso. Ele não publicou nada. Olha aí, 87. E no ano seguinte, a morte, né? É que um amigo muito querido, né, juntou o que ele tinha deixado em gavetas, tinha publicado em jornais, né? Juntou todo esse material e chamou o livro de Cesário Verde. Saiu um ano depois do falecimento dele. E o livro foi muito lido, muito amado. É tanto que virou o século, estamos aqui
né? Mais outra virada de século. Duas viradas de século, do 19 para o 20, do 20 para o 21, e estamos conversando, né, sobre Cesário Verde. E eu destaquei um poema dentro do livro chamado O Sentimento de um Ocidental. Foi publicado em jornais em Portugal e no Brasil também, né? No 10 de junho, olha aí, atenção, o 10 de junho de 1880, né? Mas por que essa data, essa efeméride muito especial? Porque era a homenagem aos 300 anos da morte de Camões, né? 300 anos. Então, Portugal se preparou, né, para essa efeméride importante, né, no mundo das letras, né, no mundo intelectual, né, em Portugal. Então, está aí. 300 anos da morte de Camões, genialmente, né? Claro que todos os intelectuais quiseram e manifestaram-se para esse evento, né? E ele então produziu um poema longo, lindíssimo, chamado O Sentimento de um Ocidental. Mas que título bom, danado mesmo. Excelente, maravilhoso, né? E é exatamente desse texto aí que eu trouxe para vocês. Um belo momento, né, do Cesário Verde. Puxa, falecido aos 31, mas deixou uma obra, vou te contar, é coisa mesmo de artista, genial, né? Vale a pena, né, a gente conhecer um pouquinho. Eu tenho o livro, né, o livro de Cesário Verde, completo. E de dentro do livro, eu destaquei O Sentimento de um Ocidental. Vai, não vai, ele está em concursos pelo Brasil também. Olha o detalhe, também. Olha aí, né? Então, por gentileza, olha aí, segundão. Esse é um desenho, uma arte que foi feita pelo Moisés, um artista piauiense, teresinense, né? Em homenagem a ele, né? Na época ele esteve em vestibulares aqui no Piauí, o poema todo, né? E na época eu transcrevi o texto todo, né? E a galera que fez concurso na época, puxa, foi um encantamento, né? Então eu trouxe fragmentos da primeira parte, que é Ave Marias. Mas o que é isso, né? É muito fácil, segundão. Ave Maria, qual é o horário da Ave Maria? Todos nós sabemos, temos uma formação cristã, né, forte, né, nordestina. E aí, você tem, né, às 18 horas, é o horário das Ave Marias, né? Nas grandes cidades praticamente não tem mais esse momento, né? Mas nas pequenas cidades o sino, olha, repica, hein? Nas pequenas cidades ouvimos os dobres, né, dos sinos. Cuidado com essa palavra, dobres, né? Não pronuncie dobres, é dobres, né, dos sinos, né? Anunciando a Ave Maria. Epa, ele como um bom português. Então, às 18 horas, ele captou isso aí, né? E parecia que ele andava correndo dentro da cidade com uma câmera e câmera de filmagem e câmera de flashes, né? De fotografias, captando, né, a cidade, o seu cotidiano, o seu bulício, sua movimentação, né? Olha, leia aí. Vou aí dar um minutinho para vocês lerem isso aí, tá bom?
Então agora vamos imaginar as cenas, né, desse artista andando pela cidade, né, de Lisboa, evidentemente, uma cidade belíssima, encantadora, e ele vai captando essas circunstâncias todas, né? Ave Marias. Nas nossas ruas, ao anoitecer, olha aí, às 18 horas, né? A tal soturnidade, a tal melancolia, ele vai captando isso, né? As impressões. Que as sombras, né? O bulício, o movimento, aquela coisa toda. O Tejo, epa! Olha Lisboa aí, galera, o Tejo, né? Olha aí, né? A maresia, porque ele desembarca no Atlântico, né? Em Lisboa, evidentemente. A maresia, então mistura do rio Tejo, água doce com água salgada. Despertam-me um desejo absurdo de sofrer. Mas por quê, né? Capta bem a imagem, né? Um rio imenso, né? E é exatamente da foz do rio Tejo que durante 200 anos e muito mais, né? Os 200 por conta praticamente do Império Marítimo Português, né? As grandes navegações. Depois, o que é normal, né? Saindo de lá. Lembre-se que Dom João VI saiu de lá. Milhares de pessoas vindo para a colônia, hein? Bahia e Rio de Janeiro. E aí? Por isso que ele diz, aí, quando ele pensa no Rio Tejo, né? E a maresia e tal, aí se vem à cabeça dele o quê? Exatamente isso aí. A história de Portugal pelos mares, né? O título não é à toa, é o sentimento de um ocidental, né? O céu parece baixo e de neblina, né? O clima da cidade, o horário, né? O gás extravasado enjoa-me, perturba. Porque naquele tempo as cidades eram iluminadas a gás, né? E aquilo tinha um cheiro horrível, né? E os edifícios com as chaminés e a turba toldam-se de uma cor monótona e londrina. Bom, tá aí comparando as cidades da Europa, né? Já citou Londres, né? Então ele já comparou o que está acontecendo em Lisboa com Londres, né? Ele está captando bem esse climão todo, né? Cesário Verde, belíssimo. Vamos lá. Batem os carros de aluguel ao fundo. Ou seja, de um lado uma coisa, do outro aquilo, outro ali, outro acolá. Aluguer, né? Olha aí, né? Um português do século XIX, aluguer, está correto. Ao fundo, levando a via férrea, os que se vão. Então tem carro de um lado, via férrea do outro, os trens, por aí vai. Felizes, né? Fim de dia, não é? Felizes, né? Ocorrem-me em revista exposições, então ele se lembra, né, de países com essa mesma situação. Engraçado que ele diz países, né? Mas ele não cita os países, né? Ele cita as grandes cidades, né? Madrid, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo. Bom, muito bom. O mundo, né? E evoco então as crônicas navais. Lindo isso aqui. Ele evoca, vem a lembrança, quando ele olha para o Rio Tejo, aquela coisa toda. As crônicas navais, né? O que ele leu sobre a história das navegações e tudo, né? E lá nas crônicas navais, a cabeça dele, né? Mouros, baixéis, heróis, tudo ressuscitado. Ele se lembra de tudo. Pelas leituras das crônicas navais, né? Luta, Camões no Sul. Imagine, ele vai lá para o século
séculos XV e XVI, no caso do Camões, XVI, salvando um livro a nado. Oh, mas que coisa, né? Que livro, né? O ano passado, galera, lembra que nós conversamos muito sobre Camões e os Lusíadas, né? Ele sofreu um naufrágio e se salvou, e no meio das coisas ele conseguiu salvar o grande livro dele, né? E lembre-se que o sentimento Dum ocidental é em homenagem aos 300 anos, né, da morte de Camões, né? Singram soberbas naus, olha aí, né? Naus, né, são aquelas embarcações dos séculos XV e XVI, que eu não verei jamais, né? Aí ele capta as impressões, né, desse período, né? E andando pela cidade, e vai captando a cidade, né? As impressões que tudo na cidade causa nele, né? E vem a parte histórica, olha aí, né? Ele cita o Camões, né, que leu tudo sobre as crônicas navais para poder produzir Os Lusíadas, a maior epopeia em língua portuguesa, né? Galera, é bonito entender essas coisas, né? E vem o lado atual, né? Quando ele fala de Lisboa, Madrid, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo, né? As grandes cidades do mundo são muito parecidas, né? É isso que ele quer mostrar, né? Está mostrando aquela movimentação das cidades e tudo, né? Muito legal, muito bonito isso aí, né? Olha aí, eu trouxe uma parte da segunda parte, chamada Noite Fechada, né? Ele abre o poema dele com às 18 horas, né? Mas agora já é noite fechada. Ele está andando pela cidade, hein? E vai lembrando tudo, né? Na parte que abateu no terremoto, aí é preciso tomar cuidado, né? Que terremoto? Que acha que ele está falando? Ele está andando por Lisboa, né? E aí, de repente, ele se lembra que uma parte da cidade, né, bem mais da metade da cidade, fora, olha o verbo, destruída a cidade por um tsunami, né, um terremoto, né? Lisboa, isso no ano de 1755. Que coisa, né, galera? 1755, esse terremoto. Viu como é bom consultar o professor, não é? E aí você ia passar lotado aí, não ia entender porque que ele fez essa referência ao terremoto. Lembre-se que ele está andando pela cidade de Lisboa, hein? Então ele vai lembrando muitas coisas, né? E captando as impressões, né? O melhor é isso aí. E a cidade foi reconstruída pelo Marquês de Pombal, que era um homem muito poderoso, né? E aí o que é que ele vai dizer? Ó, presta atenção, galera. Vai dizer o seguinte: na parte que abateu no terremoto, muram-me as construções retas, iguais, crescidas, afrontam-me no resto as íngremes subidas, que lá tem muita subida, altos e baixos. A cidade é construída, né, na parte que tem o rio Tejo e do lado do mar, né? Então é uma parte muito alta, cheia de subidas, descidas, né? E os sinos, né, de um Tanger monástico. Aqui uma crítica que ele faz, né, e devoto à mentalidade romântico-cristã, né, ainda de Portugal. Isso vai persistir, imagine, quase pelo século XX todo, né? Por isso que ele já toca o dedo bem na ferida, hein? E eu, de luneta, olha, olhando a cidade, ó, e eu, de luneta,
de uma lente só. Interessante, né? De uma lente só. Uma lente no olho e o outro olho no olhando tudo, né? Eu acho sempre assunto. Há quadros revoltados, né? Entro na brasserie, ou seja, um estabelecimento comercial, né, com objetos que vêm da França, essa coisa toda. As mesas de emigrados, gente que está se movimentando, passando em Lisboa. E ao riso e à crua lua joga-se dominó. Você vê que ele vai captando a cidade toda. Em cenas do cotidiano e do passado, né? É o sentimento de um ocidental perfeito. Noite fechada, hein, galera? Aí. Voltando. Vamos voltar só para você ver. Ave Marias. Então, às 18 horas, né? E aí ele dá uma geral, né? Olha tudo direitinho, lembra de outras cidades, né? E já é tarde, noite fechada, né? Ele vai vendo uma coisa ali, outra coisa ali, e lembrando os sinos, né? Num tanger monástico e devoto. Ou seja, Lisboa é o melhor exemplo dessa mentalidade romântico-cristã, né? Então ele ataca aí, né? Bota o dedo na ferida. O problema é que todos do realismo em Portugal, né, estão lá. Opa, olha aí! Que ótimo, né? Então temos exercícios aqui do poema, né? A primeira parte de o sentimento de um ocidental é Ave Maria, né? Foi aqueles fragmentos que foram lidos, né? Entendida como a mais antológica, a mais conhecida, né? Que aparece nos livros, nos manuais, né? No meu caso não, porque eu tenho uma obra completa e a gente lê tudo, né? Bom, por que é que ela é antológica, mais lida, né? É a pergunta da questão, né? A letra A, bastou ler a letra A, é a resposta, não tem para onde, né? Tá aí, ó. Porque aproxima, cidades são muito parecidas, cidades, as grandes cidades do mundo, né? Do século XIX, que estão recebendo, né, o clima de industrialização, né? Aí vão se movimentando, mil coisas, né? Ele fala de tudo, né? E aí toma como exemplo a cidade de Lisboa. Valeu aí, segunda série, que ótimo, né? Muito bom. Dá uma olhadinha na questão, acompanha aí, né? Qualquer coisa depois, assista a aula novamente, né? E vamos aprender boas coisas, né? Isso aí, vamos lá. Mais uma questão. O poema reflete o eu lírico, né? Inquieto, captando as impressões. Opa! Por isso que ele é um poeta, assim, já é um pouco diferente daqueles do realismo, propriamente dito, né? Nele é o que a gente chama de realismo impressionista, por conta dessas impressões que ele vai captando. E não esconde a emoção, né? Ele fica muito emocionado olhando a cidade, né? Porque ele lembra tudo do passado, né? As grandes navegações, e lembra que a cidade sofreu um terremoto. Que coisa, não é? Em face do que descreve, né? E ele vai descrevendo e vai se emocionando muito, né? E um bom exemplo disso, não tenha dúvida, né, que é a primeira parte da obra, né? Ave Maria, né? É a primeira parte da obra, né? Aqui. É longo, são muitas estrofes, né, dessa primeira parte. Aí a resposta, né?
Não seria outra que muitas alternativas tem Coimbra, e fala que sem emoção, captando futilidade. Não, nada disso. Então você vê que não tem como fugir da letra A, né? Ele vai captando, construindo as estrofes, né? E carregado de emoções, né? Sentimentos. É um belo intelectual. Cesário Verde, né? Já é um poeta que ele se descola um pouquinho do grupo do realismo propriamente dito, né? E foi muito amigo deles, né? Apesar de jovem e tudo, mas o grupão todo respeitava muito esse jovem, né? Mas ele já trouxe algo de diferente do que o grupo estava fazendo, né? E esse algo de diferente é o impressionismo, né? Olha que interessante, né? Ele viajou muito por outros países da Europa, né? Andou pela Alemanha, França e tudo, né? Apesar de bem jovem, né? Mas era um jovem muito centrado, né? De boa cultura, né? Valeu aí, segundão. E então? Dá uma olhadinha na questão, hein? Acompanha aí, verifique. Tem outras questões, né? Vamos ver outras. A poesia de Cesário Verde, agora é um todo, né? Não é mais só o poema, não é mais... Pelo que foi visto, pelo que foi comentado, né? Você tem condições de dar a resposta, né? No conjunto da poesia dele, né? Nem pensar a letra A, claro, né? Lógico, isso aí eles são contra isso, né? Nem pensar a B, aí é que não dá, né? Mas observe a letra C, como pegou bem, hein? Letra C é bem... Olha aí, né? É um trabalho poético original. Bonito isso, né? Mas por que é original? Você já tem aqui o restante da resposta. Uma temática nova, que é o caso do cotidiano das cidades, né? Isso foi um dos focos principais do modernismo, né? E essa atitude impressionista, essa expressão nova, né? Na linguagem, porque ela é muito forte na pintura, né? Monet, Claude Monet, Manet e Manet, né? Dois franceses aí. Valeu? Gostei disso. O que mais aproxima a poesia de Cesário Verde do modernismo? Opa! Pegou legal, hein? Essa aí é ótima. Olha, aqui você tem pista para um conjunto de circunstâncias do poeta, né? E a ligação dele com o modernismo. É o cotidiano urbano. Então a letra A aqui é perfeita, né? Aí, galera. Que bom, não é? Essa aí é demais, né? Por isso que o Fernando Pessoa, Mário Quintana, Drummond, todo mundo fez uma visita, né, à poesia do Cesário Verde. É exatamente isso aí. Ok, então... Vejamos, segundão. Aqui tem mais, né? Olha aí. Depreende-se do poema o sentimento dum ocidental. Bom, fala no Rio de Janeiro, Coimbra, Londres, não sei o quê. Mas a resposta é muito clara na letra C, né? Ele capta flagrantes do cotidiano. Olha aí o modernismo aí, o cotidiano. Da cidade de Lisboa. Perfeito.
Muito bom. Agora vem uma curiosidade, porque, afinal de contas, o poema foi escrito para as homenagens, né, dos 300 anos de morte do Camões, né? No verso, luta Camões no Sul, né? Lembre-se que ele viajou para o outro lado do mundo, né? Salvando um livro a nado, né? Olha aí. O livro a que o poeta se refere é lógico que é Os Lusíadas, aí não precisa nem, né? Os Lusíadas, né? Foi publicado em 1572, né? E até hoje é a maior epopeia em língua portuguesa, né? E foi o livro que modernizou a língua portuguesa, né? Saiu da língua arcaica para a língua moderna, hein? Essas feições modernas. Vamos avançando? A leitura crítica. Atenção. A leitura crítica e analítica do poema. Bom, nós tivemos flashes, né? Então nós temos aqui mais um detalhe da modernidade da obra, né? Da antecipação do modernismo. O coloquial, né? Prosaico, como se estivesse num clima de contar narrativas, né? E grotescas, né? É exatamente isso aí. Bom, o poema aproxima-se do modo mais evidente do estilo, tá bom, impressionista, né? Aí. É o realismo impressionista. Muito legal, bonito isso aí. Boa leitura e boa compreensão, né? Boa análise, né? Boa intelecção do texto, né? Foi o que fizemos aí com vocês, né? Já estamos quase fechando nosso encontro, né? Mas você tem um dos momentos mais bonitos do realismo em Portugal. Diferentes, né? Muitas novidades, novidade do conteúdo e da expressão que representa esse conteúdo na linguagem, né? Primeiro o conteúdo do cotidiano, aí vem a expressão da linguagem, né? Coloquial, prosaico, grotesca, né? Valeu? Muito bom, excelente. Então tem mais um momento para a gente fechar o nosso encontro, né? Dá uma olhadinha nas duas questões, né? São questões pequenininhas assim, só para a gente fazer um remember do texto, né? É exatamente isso aí, né? Olha agora uma questão típica, né, de Enem, né? Pela robustez, pela proporcionalidade das alternativas, né? Que pega uma linha e um pouco da outra linha. Então você tem essa proporcionalidade para a gente fechar o nosso encontro de hoje, né? A relação leitor, texto, leitura. Aqui, ó. Olha a curiosidade aí, né? Contribui para o aumento das possibilidades de interpretação com mais segurança, né? No processo de construção de sentidos, né? Ler é um processo de construção de sentidos, né? Aí. A propósito das estrofes lidas do poema O Sentimento de Ocidental, inferimos o que é inferir, né? Você usar o raciocínio lógico, né? O efeito de... Você tem a causa e efeito, né? Junta com outros conhecimentos e aí você tira conclusões, né? Que é o que nós vamos buscar agora nas respostas, né? E observe a letra A. O poeta transporta para seus versos a atmosfera pesada da vida noturna, porque, né, a partir das 18 horas, né?
noturna da cidade grande, né? Que atrai e emociona o eu lírico. Então é uma resposta bem completa. Está aí a letra A. Né? Excelente. Valeu. Segundão. Muito bom. Muito grato. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.